Sejam todos bem-vindos ao canal O Homem que Vem do Céu. Pessoal, hoje eu vou trazer para vocês a fantástica experiência de quase morte de Gabriela, onde ela teve uma má gestação e de repente ela passou muito mal e saiu fora do seu corpo e foi levada para outra dimensão, onde ela teve um encontro com dois seres espirituais e esses seres espirituais lhe revelaram algo muito profundo. A sua experiência mudou por completo o rumo da sua vida. Mas antes de nós assistirmos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Eu gostaria de convidar a todas aquelas pessoas que tiveram experiências de quase morte ou experiências fora do corpo para entrar em contato conosco pelo número que estará fixado na descrição do vídeo. Então, sem mais delongas, vamos para a experiência de Gabriela. Eu sou Gabriela, né? Eu tenho 32 anos agora. Então, eu tinha 27 anos na época que isso aconteceu, né? Bem rockstar wannabe, que é a idade que os rockstars geralmente morrem. E aí eu tive uma gestação tubária, que é uma gestação que acontece fora do útero. A minha aconteceu na trompa, né, que é um canalzinho bem fininho que conecta o ovário ao útero. Então, a fecundação do óvulo aconteceu em uma trompa e eu não percebi que eu estava grávida, eu ainda amamentava a minha filha de 1 ano e eu não percebi. Eu tinha um sangramento que eu perdi o timing, assim, um sangramento marrom, que eu não sabia direito como era, eu tinha muita dor de cabeça e tinha uma dor aqui no ombro, que depois eu descobri que tem a ver com sangramento abdominal, mas eu não sabia na época, que não é bem um torcicolo, era uma dor bem específica, assim, mas eu ia tomando analgésico, e assim, tocando a vida, cuidando de 2 crianças, cuidando da casa, trabalhando, né, eu era casada nessa época, então, assim, muitos movimentos acontecendo. E aí, um dia, uma sexta-feira à tarde, eu tava em casa com a minha filha, e nesse dia tinha a Elma, que foi uma das pessoas que me salvou. Ela tava na minha casa fazendo a faxina, e aí eu tava com a minha filhinha, ela tava mexendo num vaso de planta, tava sentada no chão, e aí eu tirei uma foto, que inclusive eu acho que é a primeira ou a segunda foto do meu Instagram, falando assim, né, não pode dar 1 minuto de descuido, e ela já tava lá, tava aprendendo a andar, futucando a terra, né, e a terra tava espalhada, assim, na mesa. E aí eu postei essa foto, deixei o celular em cima do sofá, tava sentada no chão e levantei. Quando eu levantei, eu senti uma dor imensa na barriga, muito forte mesmo, assim, muito esquisita. E aí eu vi que tinha alguma coisa de errado comigo, mas aí eu fui, achei que era vontade de fazer cocô, alguma coisa, porque era uma pressão pra baixo. E aí eu tava usando um copinho coletor, né, que eu acho que inclusive foi uma das coisas que eu não percebia a quantidade de sangue que tava saindo, porque toda vez que ia fazer xixi eu tirava, então eu acabei perdendo noção disso. O copinho coletor menstrual, não sei se você conhece. E aí beleza, aí eu fui no banheiro, não saía nada, só que a dor começou a ficar muito intensa e eu comecei a desmaiar. Assim, até a sensação de desmaio primeiro. Aí eu fui tomar um banho frio, falei, não, né, o que tá acontecendo? Pode ser só um ataque de ansiedade com alguma coisa, sei lá, eu não tava achando que era alguma coisa séria, assim. Só que a coisa começou a ficar muito intensa, muito rápido. E aí eu chamei a Elma, né, e falei, você precisa ligar pro SAMU agora, porque eu tô achando que eu vou morrer. E aí já tava bem nítido pra mim que eu tava meio que transitando, assim, entre o meu corpo e não estar no meu corpo. E era uma sensação bem nova. Era uma sensação bem nova pra mim. Então eu pedi pra ela ligar pro SAMU, que é 192, deixar aqui registrado para ficar no seu subconsciente aí quando você precisar
porque ela não sabia o número do SAMU, eu não conseguia raciocinar, eu estava muito, desmaiando muito, e ela errou o número, ligou para os bombeiros passaram o número do SAMU, aí ela tentava falar com o SAMU e não conseguia, e aí eu falei, eu preciso que você chame alguém, eu preciso ir pro hospital. E aí eu pedi pra ela ligar pra minha mãe, e aí na época eu morava perto da minha mãe, assim, a minha mãe chegou muito rápido, e quando a minha mãe chegou eu já não tava conseguindo ficar em pé, e desmaiada mesmo, e aí minha mãe, sabe-se lá da onde tirou essa força, ela me pegou no colo e foi me carregando do terceiro, do quarto andar desse prédio, me botou no elevador, me botou no carro e foi dirigindo pro hospital. E eu lembro que a dor era tão absurda, assim, eu gostaria muito de não ter a memória dessa dor, mas era uma dor tão grande que ela fazia eu desmaiar, né? E aí eu ia no banco de trás do carro, assim, eu já tava sentindo que eu ia morrer. E aí eu gritava assim, eu não quero morrer agora, eu não quero morrer agora. Eu só ficava repetindo isso. Eu lembro, eu não sei se eu até perguntei pra ela depois, mãe, eu vocalizei isso, porque isso era uma coisa muito forte em mim, assim. Eu não quero morrer, eu não quero morrer. E ela disse que eu gritava, assim, baixinho, né, porque eu tava muito fraca. Eu já tava com esse sangramento e não sabia, né, tava com uma gestação tubária de 6 semanas. Então, é uma gestação que ela é inviável e ela geralmente leva a óbito materno, né? Porque o que aconteceu comigo, a chance de você sobreviver é muito baixa. Então, a gente chegou no hospital e a minha mãe, eu já estava muito apagada, não lembro muito bem o que aconteceu nesse meio aí. E aí, eu lembro que eles tentavam pegar minha veia e não conseguiam. Então, eu já tava com esse sangramento há muito tempo, minhas veias estavam muito frágeis. E aí, eles não conseguiam parar a dor, mas em algum momento alguém conseguiu. E aí, nossa, sentir o alívio da dor foi uma coisa muito, muito boa. Mas eu já não tava tão presente em mim. Aí, a minha mãe ligou pro meu pai, meu pai chegou no hospital. Quando ele chegou, ele encontrou uma médica. Tem muitas coisas, assim, estranhas na minha história, né? Encontrou uma médica que ele viu, ele disse que bateu o olho nela e falou, você vai salvar minha filha, vai ali olhar o que tá acontecendo. E aí a médica me olhou, eu já tava mais pra lá que pra cá, muito branca, assim, branca assim, pálida, né, na boca e sem cor praticamente. E a médica não era ginecologista, obstetra, e ela olhou pra mim e falou, tem chance dela tá grávida? Eles falaram, tem. Então, aí ela falou, isso é gestação tubária. Eu posso estar enganada, mas isso é gestação tubária, ela precisa ser operada urgentemente. Porque do jeito que ela tá, a gente vai perder ela. E aí ela chamou a médica, a ginecologista, a obstetra, e aí ela foi lá. Chegou a doutora Milze, que foi o canal, né, que me salvou. Eu sou muito grata. E a doutora Milze cuidou de mim muito bem. Eu não lembro muito bem o que aconteceu, eu lembro que eu ainda fui fazer e ela disse que a cirurgia precisava ser muito precisa para saber aonde que estava esse embrião. E aí eu fui pro centro cirúrgico, né? Eles descobriram que estava na trompa direita, eu fui pro centro cirúrgico, mas quando eu chego no centro cirúrgico eles não conseguem pegar a veia para aplicar anestesia. E a doutora Milze estava esperando com bisturi para fazer a incisão, né, para cortar, abrir e cauterizar, parar o sangramento, quando a trompa rompe. E aí a minha barriga começou a encher de sangue, encher, foi uma hemorragia de 70% do sangue do corpo, questão de segundos. E aí, esse momento, eu já não estava muito presente, né? E nesse momento, ela fez a incisão, ela abriu a minha barriga mesmo, sem anestesia, enquanto a anestesia tentava pegar. E ela abriu porque ela disse que ela sabia que se ela não abrisse, ela ia perder a paciente. E ela disse que ela ficava falando o tempo inteiro, né? Assim, pensando o tempo inteiro
não desiste, não desiste, não desiste. É uma médica que trabalha com gestação de alto risco, tá muito habituada a esse universo todo, e ela depois falou pra mim, né, assim, que ela pedia muito que eu não desistisse, que é uma das coisas que ela mais pede para as pacientes, é que as pacientes não desistam. E eu não desisti. E aí, nesse momento, eu senti como se uma coisa tivesse me sugado, assim, muito fortemente. E de alguma forma, eu fiquei em cima do centro cirúrgico, né? Eu me via na maca e eu tava em outro lugar. Então, no primeiro momento, eu consegui estar nesses dois lugares ao mesmo tempo. E aí, essa visão que eu tinha é que ela fez um procedimento muito rápido de cauterizar, limpar toda a hemorragia que estava tendo e fechar. E eles ficaram esperando eu ter um choque pela quantidade de sangue que eu tinha perdido, né? Ter uma parada cardiorrespiratória, alguma coisa assim. E eu não tive, o que foi uma surpresa para todo mundo, mas foram momentos que ninguém sabia o que ia acontecer ali. E nesse momento eu não sei mais, aí eu já tava nesse outro lugar, depois desse acontecimento, eu só lembro de ter visto todo mundo muito tenso dentro do centro cirúrgico, muita agitação, assim, muito corre-corre. E eu me via e depois eu já tava nesse outro lugar, que é um lugar que eu não conhecia, com um casal de pessoas também, né, que eu não conhecia, mas que eram profundamente familiares para mim. E eu senti uma paz e um amor que eu nunca senti na minha vida, assim. Foi uma sensação muito especial de me sentir conectada com o todo, assim. Era como se eu conseguisse perceber um fio que conectava todo mundo, e esse fio era um amor que transbordava. Eu vou chamar aqui de amor, porque eu acho que é a palavra que chega mais perto de alcançar isso. Era como se tudo fosse amor, assim, e era muito grande, sabe? Assim, era muito, era incrível, era uma sensação de pertencimento enorme. E nesse lugar eu tava deitada numa cama, assim, era um quarto, num lugar com um jardim, tipo uma casa mesmo normal, como a gente tem aqui, com muito vidro e tal. E aí eu olhava para esse casal que me era muito familiar, mas eu realmente não conheço eles, e eles falavam, aí eu falava assim, puxa vida, mas eu já vou morrer, né? Achei que eu ia fazer tanta coisa ainda, eu queria tanto criar meus filhos. E aí eles olhavam para mim assim e falavam, fica tranquila, ainda não é a sua hora e tá tudo dentro do esperado, tá tudo acontecendo conforme a gente esperava. Então, fica tranquila que tá tudo certo, tá tudo dentro da providência. E as palavras deles me tranquilizavam, assim, de certa forma, né? E aí eu me acalmei, não senti uma agitação de tipo, eu quero voltar. Eu senti um lugar de, puxa, acabou. Ainda queria, sabe, final de festa, assim, que você não queria que acabasse. E aí eu lembro desses momentos, assim, que eu não sei quanto tempo durou, mas pra mim pareceu muito tempo. E aí, quando eu voltei, para minha consciência, eu tava na UTI, e tinha sido, esse evento todo tinha acontecido no final de tarde de uma sexta-feira, e eu tinha ido pra UTI, né, e eu acordei no sábado, umas 6 horas da manhã, assim. Eu lembro que a janela da UTI era toda de vidro, era tudo fechado, mas era toda de vidro, e o sol, aquela luz bem suave, sabe, do sol, batia atrás de mim, né, eu tava virada, assim, a cama tava virada de costas pra essa janela. Quando eu abri o olho, foi a primeira coisa, assim, que eu senti, assim, eu pensei, nossa, eu voltei, sabe, assim, tô sentindo aqui o sol, essa luminosidade do dia que tá começando, e eu tô abrindo os olhos com o dia que tá começando. Só que eu acordei entubada,
e amarrada, né? Porque, não sei se vocês sabem, mas é um protocolo de segurança amarrar os braços das pessoas que estão entubadas, porque se você acorda, a primeira coisa que você faz é tirar o tubo. Isso pode te machucar, assim, pode ser fatal, né? Então, tem esse cuidado esse cuidado que a gente não... Eu sou profissional de saúde, então eu entendo, né, alguns protocolos. Então, quando eu já fiz estágio em UTI, então quando eu acordei e percebi que eu tava numa UTI, eu sabia que alguma coisa tinha acontecido, mas eu não sabia que eu tava grávida, eu não sabia que eu tinha perdido um bebê, eu sabia que alguma coisa tinha dado muito errado, mas eu não sabia o quê. E aí, quando eu abri os olhos, eu sabia que eu não podia me desesperar, né? Se eu me agitasse, provavelmente eu ia me sedar, eu ia continuar mais um período entubada, e aí eu ia entrar numa... Então, eu tentei me manter calma, eu voltei com uma amorosidade ainda muito transbordante, que com o passar do tempo foi diminuindo, conforme eu ia ficando mais em mim, mais no corpo, mais na minha vida cotidiana, menos eu sentia essa amorosidade transbordante. Mas voltei com uma aceitação muito grande que tinha acontecido comigo. E eu sei que é difícil ouvir isso, né? Mas de alguma forma eu tinha um nível de aceitação que aquilo tinha acontecido comigo, porque de alguma forma eu precisava passar por aquilo, assim. Eu não gosto dessa ideia, mas esse era o sentimento, era o que eu sentia, era aceitação. E aí eu falei, bom, a única forma que eu tenho de me comunicar é pelo olhar. Então eu fiquei olhando assim pra ver se passava algum profissional e pensando, né, tipo, vou focar aqui em atrair um profissional pra me estubar. E aí passou um médico carioca. E aí ele olhou pra mim e falou: "Você tá acordada?" E aí eu fiz assim com a mão, né? E aí eu ri, assim, de leve, percebi que eu não podia mexer muito a língua, a boca, porque realmente... Aí ele falou: "Nossa, cara, é muito ruim ficar consciente entubada. Eu vou chamar alguém pra te extubar." Falou desse jeito, toda alta astral, assim. E aí ele foi chamar, acho que foi uma físio, não lembro direito. E aí ela veio, aí ela me falou que eu não podia tirar o tubo, que ela ia me desamarrar e tal. E aí ela fez essa extubação, que é uma sensação que é muito ruim. E aí tirou esse tubo, né? E foi muito ruim perceber que eu não tava respirando por mim mesma. Então, quando tirou o tubo e colocou a máscara de oxigênio, eu já comecei a perceber meu corpo. E aí, logo depois, eu achei, como eu tava mentalmente, né? Ninguém sabia, na verdade, se eu ia ficar vegetando, se eu ia ficar com sequelas neurológicas pela quantidade de sangue que eu perdi, que tipo de sequela eu ia ter. Ninguém sabia quanto tempo eu ia acordar. E já tem 20 minutos de vídeo. Vou tentar ser breve. E aí, enfim, eu já contei aqui um pouco, né? E aí depois veio esse processo de ressignificar toda a minha vida. E eu fiquei 2 dias na UTI, depois fiquei 2 dias no semi-intensivo, depois fui pro quarto do hospital e depois voltei pra casa, fiquei na cadeira de rodas, enfim. E aí tem vários vídeos aqui explicando dessas relações com a espiritualidade, com a sexualidade, com o corpo, como que foram esses aprendizados que continuam acontecendo até hoje. Muitas coisas acontecendo ainda, reverberando dessa história. Então é isso, essa foi a história, né? O que aconteceu comigo. Eu percebo que na hora que eu tava achando que eu ia morrer, a sensação de que tem algo maior do que eu se tornou muito real, muito palpável, de que não era eu que estava no controle. E era um lugar de entrega, né? Então, acho que tem uma coisa que eu falo no meu livro, que eu falo sempre que eu conto essas histórias, que é lugar de que parece, pelo menos pra mim, foi mais fácil quase morrer, né? Do que ver alguém morrendo, porque as pessoas ao meu redor sofreram e ainda sinto que tem algumas
coisas muito profundas ainda relacionadas a isso. É realmente muito difícil. E eu passei por 2 perdas no ano passado e percebi também que é realmente muito difícil ficar aqui, né? Depois que as pessoas que a gente ama vão embora. Então, tento honrar essa possibilidade com muita vida, muita conexão de vida, muita potência de vida e levar isso para que a gente não perca tempo desperdiçando a amorosidade, desperdiçando a alegria, que a gente possa se conectar, se transformar, crescer e se amar muito, porque acho que é para isso que a gente tá aqui.